E não esquece de fazer esse pontinho azul aí. É aquarela, é 3D, é 2D. Mas uma coisa que eu não gostei desse filme. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou pintar o desenho do Miles Morales, que eu desenhei no vídeo passado. E esse vídeo aqui é a parte 2, então se você ainda não assistiu a parte 1, depois vai lá assistir. E bem, sem mais enrolação, bora começar a pintar esse desenho. Primeiro eu comecei apagando o desenho todinho pra começar a pintar. Mas você tem que apagar no nível que você ainda consiga ver o traço. Pra pintar o rosto do Miles, a gente vai usar essas 3 cores de base pro rosto dele. O marrom claro e o bege. Então eu fui marcando com marrom as partes de luz e sombra do rosto dele, porque eu acho que assim fica mais fácil pra pintar e você não acaba errando onde tem luz e onde tem sombra. E aí eu passei essa caneta ponta de pincel no rosto dele todinho, tirando as partes de luz, é claro, porque eu não vou pintar lá também. E eu gosto de passar a caneta ponta de pincel pra dar tipo uma base pro desenho pra gente começar a pintar depois, porque eu acho que assim fica melhor, fica mais prático, a gente acaba gastando menos lápis também. E agora eu vou começar a realmente pintar o rosto dele. Primeiro eu passei esse marrom de base e vim com bege iluminando tudo. Depois eu voltei com marrom de novo pra ajustar o tom, porque ficou meio marcado. E eu também passei um pouco de marrom claro pra ajustar o tom ali, porque tava muito acinzentado, porque esse marrom ele é mais puxado pro cinza do que pro vermelho. Então eu passei esse marrom claro para deixar um pouquinho mais avermelhado. E é isso, a gente vai e volta com as cores até chegar no tom que a gente acha que tá legal. E agora a gente vai usar todas essas cores para iluminar o rosto dele, principalmente o branco, por isso que ele tá desse tamanho. Aí lembrando que eles têm que estar bem apontados. Tá desapontado agora porque eu usei, mas depois eu vou apontar. E agora essa parte que foi bem chata de fazer. Primeiro eu passei esse azul meio claro, meio escuro, sei lá que cor é essa. Passei essa cor ali no canto, porque é meio azulado ali. E lá em cima eu fiz um degradê do marrom pro branco. Não tava misturando direito, mas eu fosse ali um pouquinho e foi. Aí no meio eu passei o branco pra misturar todas essas cores e deixar mais esbranquiçado também. Eu também passei um pouquinho de marrom ali pra não ficar tão claro assim. Então eu passei o marrom ali e passei o branco para misturar todas essas cores. O branco é ótimo para misturar a cor. Eu também passei um pouquinho de vermelho ali no outro canto, porque é meio avermelhado, mas também nem dá pra ver direito. E eu também usei um pouco de bege para misturar essas. Nessa parte azul do rosto dele eu passei aquele azul que eu tinha falado. E fiz tipo um degradê ali do marrom para misturar o azul com o marrom ali. Mas mesmo assim ficou meio marcado, então eu passei um pouquinho de preto também para misturar, porque ficou bem marcado mesmo. Aí eu aproveitei e sombrei um pouco da testa. O rosto dele inteiro eu sombrei com preto e marrom, porque eu tinha esquecido de falar também. Bem, aí eu também passei um pouquinho de roxo nesse azul ali pra dar uma misturada a mais. Aí eu passei o bege pra misturar todas as cores, porque se eu não passar o bege ou então o branco, a cor fica muito marcada. Aí eu desci um pouquinho pra baixo e marquei ali os olhos e comecei a pintar o nariz. O nariz é a mesma coisa da testa. Você pinta ali com as mesmas cores, a iluminação é a mesma. A única diferença é que você tem que prestar atenção na forma que ele faz. Tipo, nesse meio tem tipo um quadrado ali, é meio reto. Então é legal você prestar atenção na forma que ele faz. Aí eu terminei de sombrear com marrom também, um pouquinho de preto. E clarei ali com bege, fiz uns pontos de iluminação. Pintei a narina dele com preto e sombrei ali a parte de baixo do nariz. E fiz esse brilho ali que você não pode esquecer de fazer. E comecei a pintar essas áreas de luz do nariz dele. Essa primeira eu passei o marrom, bem fraco ali, não precisa passar forte não. E passei o branco e o bege ali pra misturar. Passei o branco pra clarear, pra dar esse tom meio acinzentado, esse tom mais claro. E passei o bege pra misturar as outras cores. E depois eu vim com o marrom de novo, fazendo degradê ali pra não ficar tão marcado. Esse outro lado também eu só passei o azul fraco e passei o branco ali pra dar uma clareada. Eu voltei com o azul de novo, então você vai e volta com as cores sempre até chegar no resultado que você gosta. Aí eu vim com o marrom e fiz o degradê ali pra misturar uma na outra, pra não ficar tão marcado também, porque ficar com marcado não é legal. Aí eu fiz ali um desenho da narina e comecei a fazer essas texturas de quadrinho no rosto dele. Eu confesso que foi muito chato de fazer isso, mas deu um detalhe muito legal pro desenho. Eu não consegui fazer todas as texturas de quadrinho, porque tinha umas bolinhas brancas ali. Eu não consegui fazer elas, só consegui fazer esses risquinhos, mas mesmo assim o desenho ficou muito legal. Então faça essas texturas que acrescentam muito no desenho. Não dá pra ver direito? Não dá, mas fica legal. Bem, essa parte agora não é difícil, é só passar esse marrom mais claro e o marrom ali pra fazer uma sombra, e depois eu vim pintando essa área mais clara do rosto dele. Essa área eu passei esse marrom claro de novo, fazendo tipo um degradê ali pra não ficar tão marcado também. E vim com o branco e o bege pra misturar essas cores ali. Aí eu vim sombreando essa área do rosto de novo com preto. Eu sempre sombreio com preto. E voltei a clarear mais ainda. Então eu vou e volto com as cores até não ficar marcado.
Então é legal você ir e voltar fazendo degradê. Faz fraco, porque se você fizer forte, pode acabar manchando e não tem como voltar atrás. Você vai ter que começar tudo de novo. Então é basicamente isso. Eu usei muito bege para misturar uma cor na outra para não ficar marcado. Então o bege é bem importante para isso. E o branco para clarear tudo ali. Aí agora eu só vim sombreando essa área aí com preto também. E o marrom pra deixar mais escura essa área. Então é legal você passar essa caneta de base, porque fica mais fácil pra você pintar. E desse lado é só passar o marrom também. Eu passei ali a caneta de novo, porque eu tinha esquecido de pintar uma parte. Então é só passar o marrom e o preto pra sombrear. Aí eu tô fazendo essa emenda aí que eu tinha esquecido de pintar também, com azul. E é só pintar o azul ali, passar um pouquinho de branco. E não esquece de fazer esse pontinho azul aí, porque ele é bem importante. Não dá pra ver direito, mas é legal você fazer. Então eu tô sombreando o resto do rosto aí, passando mais um pouquinho de preto. Não passa tão forte assim. É sempre legal você pintar com lápis bem apontado. Essas são duas dicas bem importantes. É sempre legal você pintar com lápis bem apontado e fraco, porque você não tem risco de errar. E também não tem risco de errar, é isso. Bem, agora essa parte azul, eu passei o azul mais claro ali, lá pro final do maxilar. E eu fui escurecendo conforme ia chegando perto do queixo. Aí eu fiz um degradê do marrom ali pra misturar as cores. E também passei o roxo aí perto da boca. Então lá pro final é bem mais claro e vai escurecendo conforme vai chegando perto do queixo, perto da boca ali. Então eu vou passando branco, vou intercalando entre o branco, o roxo, azul, porque tem bastante roxo também. Pintei essa partezinha de baixo, eu tinha esquecido de pintar. E pintei esse outro espaço. Então é só pintar de azul escuro, um pouquinho de roxo ali. E o preto para misturar as duas cores, para não ficar marcado. O segredo desse desenho é você não deixar o traço do lápis marcado. Então não deixa marcado o negócio. Aí o queixo eu pintei com marrom. E pintei com esse marrom mais claro ali as áreas de luz e essa parte aí que eu deixei em branco também. Aí depois eu voltei com marrom, refazendo o degradê ali para não ficar marcado, porque vocês estão vendo que tá bem marcado. Aí eu fiz o degradê ali na outra parte, essa parte aí de azul com marrom, um pouquinho de roxo e preto também, pra não deixar marcado também. Então todo não deixa marcado. Aí eu tô fazendo essa área de luz também, passei o branco, um pouquinho de bege pra clarear um pouco mais. E vim com o preto de novo e o marrom fazendo um degradê ali pra misturar uma cor na outra. Então se você acha que tá marcado, é só fazer um degradêzinho indo e voltando com a cor pra ficar a cor que você quer, pra não ficar marcado mesmo. E vim fazendo essa textura de quadrinho no resto do rosto dele, porque até agora eu só tinha feito na testa. Esse pedacinho que tá faltando, eu passei um pouco de azul e um pouquinho de roxo ali embaixo pra dar continuidade à iluminação. Passei um pouco de bege ali e o branco pra misturar tudo isso e também pra clarear, porque essa parte é bem esbranquiçada mesmo. E depois eu vim com bege e o marrom, um pouquinho de preto, pra fazer o degradê ali pra misturar uma cor na outra. E fui pintando essa parte aí de cima também, que eu tinha esquecido de pintar, que é só passar o bege, um pouquinho de marrom ali pra misturar, porque também é meio clara essa parte aí. E agora eu tô fazendo um efeito de quadrinho também nessa parte, porque também tem, e lá em cima também tem o efeito de quadrinho, então tem quase em todo o rosto dele. A sobrancelha do Miles, eu comecei marcando ali a forma da sobrancelha pra eu terminar de pintar o resto, porque sempre fica um espacinho em branco ali. E comecei a pintar a sobrancelha de preto. Eu fiz uma iluminaçãozinha azul ali, mas mal deu pra ver, então não precisa fazer não. Aí eu pintei de preto e vim com a canetinha por cima, fazendo um efeito de pelo e pintando também, porque tinha ficado muito claro e eu prefiro que fique mais escura. Aí outra sobrancelha a mesma coisa, fiz ali a forma da sobrancelha, pintei com lápis e depois passei a canetinha em cima. E contornei ali, pintei o resto que tava faltando da pele dele. E também passei a caneta preta fazendo tipo os cílios dele, que é essa linha preta aí. Então não precisa fazer pelo nem nada de cílios, é só a linha preta mesmo. Aí depois eu contornei ali o olho pra começar a pintar ele. Primeiro eu contornei a pupila do olho e depois a parte de fora ali e comecei a sombrear. E eu vou usar essas cores pra sombrear e o branco pra não deixar marcado. Primeiro eu passei o cinza bem fraco, praticamente nessa parte branca todinha, porque ela não é 100% branca. Depois eu passei um tiquinho de roxo e passei o branco pra misturar. E por último eu passei um pouquinho de preto naquele outro canto, porque lá é um pouquinho mais escuro. E pra pupila eu vou usar essas cores. As mais claras são pra iluminar e também de base, e essas mais escuras são pra sombrear. Pra pupila, primeiro eu passei esse amarelo queimado de base e vim com esse marrom mais claro sombreando ali. Passei um pouquinho de laranja porque o olho dele tem esse tom mais alaranjado. E depois eu vim sombreando com um marrom escuro, passei um pouquinho daquela canetinha marrom que eu passei no rosto. E por último eu vim passando um pouquinho de preto, é pouco, não passa demais porque senão o olho dele vai ficar todo preto. O olho dele já é escuro, então vai ficar preto demais.
Eu contornei ali o olho e pintei a pupila com a canetinha, porque eu sempre gosto de deixar a pupila o mais escuro possível. E também contorno o olho, não esquece de contornar, porque dá esse efeito de quadrinho também. E por último eu só fiz os brilhos do olho com a caneta branca. Fiz os brilhos ali e vim com lápis, reforçando a forma ali, porque esse olho tem um brilho meio triangular, tem outro que é um pouquinho mais claro. Então o que é mais claro eu dou umas batidinhas com o dedo pra suavizar mais, e o que tem a forma de triângulo eu só vim demarcando com lápis ali. E esse outro olho é a mesma coisa. Enquanto eu pinto ele, eu vou falar um pouquinho do que eu achei do filme. Bem, o filme é ótimo. Eu não pisquei enquanto assistia, de tão concentrado que eu tava. Eu não vou falar muito da história aqui, porque senão vai ser spoiler. Mas a história é ótima, a imagem do filme é linda. Se você passar qualquer momento do filme, vai virar um plano de fundo pro seu celular, pro seu computador, enfim. A gente que desenha fica de cara no chão com tanto de técnica que eles usaram pra fazer esse filme. É aquarela, é 3D, é 2D. É muita técnica que demora um monte de tempo pra você fazer. Por isso que esse filme demorou tanto pra lançar. Mas uma coisa que eu não gostei desse filme é que ele não tem fim. Conforme foi chegando no final do filme, eu fui ficando tão empolgado, que faltou entrar pra dentro da tela, tão concentrado que eu tava na história ali. Aí chegou no ápice ali e o filme acabou. Aí a minha animação foi toda pro ralo, então eu fiquei triste nessa parte. Mas enfim, o filme é muito bom, assista. E sem dar spoiler aqui, mas enfim, é muito bom mesmo. A boca dele você vai usar as mesmas cores que você usou no rosto dele, na pele dele. A única diferença é que lá pro final eu passei um pouquinho de vermelho pra dar um tom a mais de boca. Aí eu comecei a passar nesse marrom e depois eu passei essa canetinha marrom porque eu tinha esquecido de passar pra ser de base, porque eu acho que fica melhor assim. Aí eu passei esse azul pra dar uma iluminada, dar uma continuação pra iluminação. E voltei com o marrom e um pouquinho de preto ali pra sombrear um pouco mais a boca dele. Aí eu ajeitei a iluminação ali perto da boca e também passei um pouquinho de roxo nesse canto, que é pra dar a continuação pra iluminação também. Nesse outro canto eu passei o bege pra dar outra continuação pra iluminação. Então onde tem iluminação perto você dá uma continuação ali. A parte de baixo é a mesma coisa, a diferença é que é um pouquinho mais claro. Aí, desse lado aí, também tem um pouco mais de iluminação. Então é só passar um pouco mais de bege e um pouquinho mais de branco também. É a mesma coisa. Aí eu passei o marrom claro ali pra dar uma cor a mais, porque essa parte é mais clara. Passei o preto pra sombrear e um pouquinho de roxo também pra continuar a iluminação. Aí eu terminei de fazer a outra iluminação do outro lado. Sim, tem muita iluminação nessa boca, eu já falei iluminação muitas vezes. Aí eu tô ajeitando a outra iluminação ali. E por último eu vou passar um pouquinho de vermelho pra dar o tom a mais de boca que eu falei, porque até agora tá meio pálido assim. Então passei o vermelho pra dar uma rosada a mais. A orelha também é a mesma coisa do rosto, você vai usar as mesmas cores. Esse lado que é mais azul, a orelha vai ser mais azul também. E o outro lado que é mais puxado pro bege, a orelha também vai ser mais puxada pro bege. Eu não sei muito bem explicar como é que pinta uma orelha, mas eu sei que você tem que prestar atenção na forma que ela faz e também na sombra ali, porque a orelha é muita coisa de forma, porque se você não prestar atenção na forma na hora de pintar, ela vai ficar deformada. E você aí que tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não é inscrito, não deixou o like, se inscreve, deixa o like, porque pra você tá assistindo até agora é sinal que você tá gostando. Então se inscreve, deixa o like, que isso me ajuda muito. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar do filme é que tem gente que fala: ah, o filme é lindo, não sei o que lá, mas você não presta atenção na história. A história não precisa ser boa, porque o filme é lindo, já enche os olhos e você não presta atenção. Mas esse filme, ele é lindo. E além dele ser muito bem feito, a história dele é muito boa também. Então ele não é aqueles filmes que investe um monte de dinheiro em cenário, em CGI, essas coisas, e a história não presta. Então a história também é muito boa. Ah, eu esqueci de falar um negócio da orelha, que a orelha dele também tem contorno pra fazer esse efeito de quadrinho também. Então presta atenção onde tem contorno, é praticamente em tudo ali. O cabelo eu fui passando lápis preto, fazendo mais ou menos a forma dele ali. E depois eu passei a caneta preta no cabelo todo, deixando uns espacinhos pra fora, porque depois eu vou fazer os fios. Ah, mas por que você faz isso? É porque eu acho que fica mais prático pra fazer. E enquanto secava a tinta ali, eu fui pintando o pescoço, que é a mesma coisa do rosto também. Onde é azul e onde é mais branco é branco também. Então é só repetir o processo que você fez no rosto ali até passar a caneta marrom também.
E não tem muito segredo, só você prestar atenção onde tem esses afundadinhos da garganta, porque é uma forma importante de você manter ali também. Aí também passa um lápis preto ali separando o queixo do pescoço pra gente conseguir ver a separação de um para o outro. Pro cabelo dele eu vou usar essas duas cores de base, que é o preto e o marrom. Aí eu comecei contornando o cabelo ali com preto, toda a limitação do cabelo onde ele começa, e também comecei a iluminar um pouquinho ali com esse vermelho aí. E para iluminar eu vou usar essas cores. E depois de passar o vermelho nessa parte, que é só essa parte que é meio alaranjada mesmo, eu fui passando marrom e um pouco de preto pra ajeitar ali, porque eu tinha pintado no lugar de pele essa parte, sendo que ali era cabelo. Aí lá em cima eu passei um pouquinho de verde também. Aí eu comecei a fazer esses fios com esse marrom mais claro. E depois eu vim com o preto passando por cima e cobrindo também os espaços entre os fios. Aí eu voltei com o marrom e com o preto também. Aí nesse outro lado eu iluminei com esse azul mais claro, que é esse lado que é mais azulado do rosto dele. E também vim com o preto preenchendo os espaços e escurecendo um pouco mais para não ficar tão claro assim. Aí eu pintei, comecei a fazer os fiozinhos, que é esse espaço em branco que eu deixei, por isso que eu deixei esse espaço em branco e vim fazendo os fios ali. E também vim completando com azul porque tinha ficado num tom diferente. Eu também fiz mais iluminação, ajeitei ali, porque depois que eu fiz os fios com umas coisas diferentes, aí eu vim e ajeitei ali uns negocinhos. Ajeitei a iluminação do resto do cabelo também e comecei a pintar o outro lado. Fui completando esses fios aí de cima, que é só ir fazendo uns círculozinhos com lápis preto mesmo, porque não é um fio 100% real, porque é mais animação, então ele é meio um monte de círculozinho um em cima do outro. Esse outro lado eu passei um pouquinho de azul bem fraco e completei com preto ali. Vim com um branco iluminando essa parte, porque essa área é mais esbranquiçada, mais acinzentada. Na roupa dele eu vim marcando as áreas de sombra e de luz, que nem eu fiz lá no início do vídeo com o rosto dele, e vim passando essa caneta preta pra dar a base. A cor de base mesmo da roupa dele é o preto, então fui passando lápis preto ali e também sombrei com preto também, porque a roupa dele é preta, então não tinha como usar outra cor. Então nessa parte do pescoço dele que é bem escura, eu só passei o preto mesmo, porque mais escura que o preto não tem. E depois eu só vim iluminando. Pra iluminar eu usei essas cores. Essa cor aí que parece preto não é preto não, viu gente? É roxo. Aí nessa parte eu fui pintando com azul escuro e aquele azul mais claro e sombrei com preto e voltei com azul mais claro pra dar uma clareada mais, que tinha ficado preto demais. Então é basicamente isso, toda a iluminação da roupa dele. E o resto é só ir pintando de preto. Tem algumas partes, que nem essa, que tem algum detalhezinho azul, então você vai misturar o preto com esse azul. É quase imperceptível? É, mas é um detalhezinho ali legal pra você fazer, que também não dá tanto trabalho assim, você não vai morrer se você fizer. Então esse outro lado também eu pintei com azul escuro e sombrei com preto e deixei um espacinho mini ali em branco, porque depois eu vou fazer aquelas texturas de quadrinho também. Não é o risquinho não, é umas bolinhas em branco ali. Aí eu sombrei mais ainda com preto e toda a roupa dele é isso. Você pega, passa o azul embaixo, nessas áreas que são mais claras você passa o azul embaixo e passa o preto por cima, escurecendo ali, porque não é tão claro assim também. Aí lá pro finalzinho, quando a gente estiver perto de terminar a roupa, a gente vai fazer uma textura que vai dar uma iluminada mais na roupa dele. Mas por enquanto é só isso, você passa o azul embaixo, onde é mais claro, e vem com o preto em cima, pintando ali pra não ficar manchado também, porque essa caneta ela mancha um pouco, essa caneta que eu usei de base aí. Aí eu sombrei ali com preto, sombrei não, fiz um degradê e depois eu vim com azul escuro de novo e deixando outro espacinho em branco, porque aí também vai ter uma textura. Eu passei o branco ali pra misturar porque eu achei que precisava. Aí nesse outro lado também é a mesma coisa, essas partes aí que são mais claras, eu passei esse azul mais claro aí, e depois eu vim com preto por cima, passando e escurecendo mais, porque a roupa dele não é azul, é preto, então tem que passar o preto por cima também. Aí eu fui pintando aí dentro da aranha também e fiz uma iluminaçãozinha ali, que é só fazer um azulzinho. Agora eu vim fazendo essa textura que eu falei, é só vir com esse azul meio claro, meio escuro aí, fazendo essas formas aí que vocês estão vendo, que é tipo umas letras Z assim, meio arredondada. É só vir fazendo essas texturas e depois você vem com o preto suavizando mais pra não ficar tão marcado. Aí eu vim pintando esses rasgados da roupa dele, que é a mesma coisa do rosto. Você passa o marrom ali de base, essa caneta marrom, se você não quiser, também não precisa, você pode passar o lápis mesmo. Aí eu vim fazendo ali os fiozinhos da roupa que tá rasgada ali, vim detalhando mais e depois eu vim pintando com lápis mesmo por cima dessa canetinha.
Aí eu pintei com lápis marrom escuro nas áreas mais escuras, com lápis marrom claro nas áreas mais claras. E também usei o bege pra dar uma clareada a mais ali. E onde é bem mais escuro mesmo, eu passei um pouquinho de preto. Passa pouco, porque senão vai misturar com a roupa e você não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. E no pôster dá pra diferenciar, então não passa tanto preto assim. Então é só ir pintando esses rasgados e fazendo umas sombras ali, que tem um pouquinho de sombra da divisão da roupa pra pele. Então tem algumas sombrinhas ali. E nessa parte aí também é só ir sombreando. Na parte do ombro que eu tô pintando agora, eu passei bastante bege, porque tem bastante iluminação ali. E por último eu vim passando esse roxo aí, porque tava num tom diferente do rosto dele. Então eu passei o roxo pra ficar num tom igual e ficou. Então é só passar um roxinho ali e pronto. E por último mesmo, eu vim passando essa caneta de ponta fina, reforçando os fios de roupa rasgada ali. Então é só fazer isso e pronto. Agora é só pintar o símbolo da aranha, que é a única coisa que tá faltando pra gente terminar o Miles. Primeiro eu passei essa caneta de novo, essa caneta ponta de pincel, pra ser a base. Depois eu passei um laranja em cima, que é pra ficar um vermelho bem mais vivo. E por último eu vim passando um vermelho ali normal, por cima, pra não ficar tão laranjado, porque a aranha dele é vermelho e não laranja. E depois eu vim ajeitando a forma da aranha com lápis preto mesmo. E depois eu também passei um pouco de canetinha preta. E por último mesmo, eu fiz um escorridinho de tinta aí que eu tinha esquecido de deixar em branco, então eu tive que passar o lápis por cima para conseguir fazer. Agora é só pintar o fundo. Eu não vou falar personagem por personagem, aranha por aranha, porque é muito Homem-Aranha que tem nesse fundo. Eu não gravei tudo, primeiro, porque ia ficar umas 2 horas só pintando Homem-Aranha, e eu sei que é chato. Então, e também, segundo, que no meu celular não cabe todo esse arquivo. Eu ia demorar muito tempo se eu fosse gravar isso. Então, só pintar ali os 4 Homem-Aranha da frente, os mais principais, os que mais aparecem no filme, porque todos os que estão nesse pôster aparecem no filme. Eles têm algum papelzinho importante. Eu achei muito legal quando eu fui pintar eles, que eu terminei esse desenho e fui assistir o filme. Eu achei muito legal que a cada Homem-Aranha que apareceu, eu desenho esse daqui, eu desenho esse daqui, eu lembro desse, não sei o que lá. Então esse é tal que eu desenhei. Então é muito legal fazer isso. Se você não for fazer o fundo, que também é uma opção sua, se você quiser deixar o fundo em branco também fica muito legal. Mas enfim, então fui pintando os Homens-Aranha aí. Eu achei muito legal pintar eles porque é mais simples, então só passei essa caneta ponta de pincel que ajudou muito a minha vida. Ela não é das melhores, não é, mas ela ajudou muito na minha vida pra pintar os Homens-Aranha. Eu também achei muito legal porque eles são meio despojados, então não me preocupei muito com a perfeição, porque no mais eu me preocupei muito em ficar perfeito. Já no fundo eu fiz assim, eu fiz meio jogado, não foi jogado de mal feito. Eu fiz jogada, eu fiz meio livre, assim. Então não precisava estar tão perfeito assim. Mas também precisava estar parecido, né? Então gostei muito, principalmente no Homem-Aranha Punk. Que eu não gravei, mas eu acho que vocês já devem conhecer. Porque no Instagram e no TikTok tá lotado desse Homem-Aranha. Porque as pessoas gostaram muito. Ele foi o mais legal que eu gostei de fazer. Porque eu me senti livre pintando ele ali, contornando ele com a canetinha. E também eu gosto muito de contornar desenho com canetinha. Então eu gostei muito de fazer esse fundo. Foi muito legal. Demorou, mas foi muito legal mesmo. Bem, agora eu tô pintando a Gwen aí. Eu não vou explicar mesmo como é que pinta, porque tá muito acelerado e é muita coisa também. E também não vale muito de eu explicar aranha por aranha, sendo que eu só pintei 4 não, eu só pintei 3,5 porque eu não consegui terminar de gravar esse daí do lado, que eu achava que era uma mulher antes de assistir o filme, mas é o Homem-Aranha indiano, então eu achava que era uma mulher, sério mesmo. Mas enfim, voltando aqui no assunto, que eu até esqueci o que eu tava falando, eu não vou explicar aranha por aranha porque é muita aranha. Então é só você fazer o que você tá vendo, se você não quiser fazer também não faz. Mas enfim, se você tá assistindo até aqui no finalzinho do vídeo, por favor deixa o like, comenta alguma coisa aí que você quer que eu desenhe no próximo vídeo, porque eu estou precisando de ideias, eu também quero saber do que vocês gostam. E se inscreve também que vai me ajudar muito. E é isso, gente, até o próximo vídeo, tchau! E vai assistir o filme que tá muito bom mesmo. Tchau, gente!